Eu quero começar fazendo uma oração. Senhor Deus, eu invoco a sua presença, a presença do seu Espírito, declarando que eu sei que o mesmo Espírito que agiu sobre a igreja primitiva age nas nossas vidas ainda hoje. Age na vida de todos aqueles que estão nos acompanhando, que estão seguindo essa campanha de 7 semanas para te conhecer mais, para ter mais intimidade com o seu Espírito. Então que o Senhor possa vir com o seu poder sobre cada coração, transformando as realidades, trazendo ousadia, trazendo poder, trazendo amor, e que o propósito do reino de Deus, que era tão vivo na igreja de Atos, que seja vivo nas nossas vidas também, no nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu fui chamada para falar a respeito de 3 capítulos muito importantes do livro de Atos. 3 não, 4. E eu fui ler mais um pouquinho, relembrar quais eram esses capítulos, e eu confesso que eu fiquei muito tocada por tudo aquilo que Deus conta por meio desse livro, né? A igreja primitiva foi uma igreja que viveu grandes lutas, a igreja primitiva foi uma igreja que viveu grandes milagres, a provisão de Deus de forma palpável. E a palavra conta que eles cresceram em número. Foi um momento de grande avivamento, foi um marco dos grandes líderes, grandes apóstolos que Jesus preparou. Alguns foram preparados pelo próprio Cristo no seu ministério. Mas hoje, lendo o capítulo 19, a gente vai ver a vida de Saulo também, que não foi um discípulo de Cristo no seu ministério, mas que definitivamente foi um discípulo do Evangelho de Jesus e foi o maior apóstolo da história da igreja. Então, vamos entrando. Eu peço que vocês se comuniquem comigo pelos comentários. Eu vou tentar falar, olhar. Eu quero perguntar para vocês como está sendo, se vocês têm alguma coisa para nos contar a respeito dessas 7 semanas. Vocês estão conseguindo acompanhar? Isso está trazendo crescimento espiritual? Como é que está sendo para vocês? Se vocês puderem me contar um pouquinho. E logo eu vou começar já com o capítulo 9, falando da conversão de Saulo. Vamos lá, ó, a Manuela. Ela mora no interior da Bahia, tá desempregada. Olha lá, Manuela. É Manuela? Não, Mal. E lá, bom, não sei qual é o seu nome. É Manuela mesmo. Que Deus possa ser a sua provisão, te abençoar e enviar alguém para te abençoar hoje, viu? Confia em Deus, que o mesmo Deus que agia poderosamente em Atos pode agir na sua vida também, no nome de Jesus. Olha lá, campanha Intimidade com o Espírito Santo das 7 semanas. A Vanilda, nossa querida da REC, tá mandando aqui as informações para quem não participa ainda participar. Bom, vamos começar então. Capítulo 9 do livro de Atos. A gente sabe que a igreja primitiva já estava cheia do fogo do Espírito Santo, pregando o evangelho, mas ainda existia uma perseguição fortíssima. Ainda não, né? Tinha uma perseguição fortíssima e estava crescendo cada vez mais. E um dos grandes líderes da perseguição contra a igreja de Cristo era um homem chamado Saulo. Ele era um jovem fariseu, apaixonado por aquilo que ele acreditava. Então ele era um religioso de carteirinha. E a gente consegue entender, conhecendo um pouco de Saulo na Bíblia, que ele não só era um homem que desejava conhecer mais da palavra, como ele queria ter um papel importante na sociedade religiosa. E por isso, por acreditar que os discípulos de Cristo, eles eram propagadores de uma heresia, de algo mentiroso, algo mal que vinha contra a fé que ele cria, ele então se levantou para perseguir, prender e até matar os perseguidores de Jesus. E aqui no capítulo 9, que a gente vai ler hoje,
começa dizendo que Paulo respirava ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. E aqui nesse momento ele vai até o sumo sacerdote na sinagoga e ele pede cartas para que ele pudesse levar para as sinagogas de Damasco e distribuir para que os fariseus e os judeus de Damasco começassem a perseguir também e prender também os discípulos de Jesus. Então ele estava muito com a sua vida voltada à perseguição dos cristãos, porque ele acreditava que aquilo era contra a vontade do Senhor da Bíblia, o Senhor dos judeus. Então ele pega essas cartas. E aqui é muito interessante a gente pensar que ele tinha muito apoio dos líderes religiosos. A gente sabe que ele era aluno de Gamaliel, que era um grande líder religioso, um mestre religioso do judaísmo. Então ele, como esse aluno, né, forte, capaz de viajar, queria dar sua vida para combater essa heresia que ele acreditava, pega as cartas e vai para Damasco. E é nesse momento que acontece um dos marcos da igreja, quando esse líder que queria matar os judeus tem o seu primeiro encontro com Jesus. E é no versículo 5 do capítulo 9, né? Aqui fala que ele tá indo cavalgando em direção e subitamente ele vê uma luz do céu que brilha ao seu redor e ele cai no chão e ele escuta uma voz. No versículo 4 diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Gente, imagina esse homem totalmente dedicado à sua religião, indo em direção a um propósito que ele acredita que é um propósito bom, viveu uma experiência sobrenatural que ele nunca tinha vivido. E aí ele escuta essa voz, que claramente ele entende que é a voz do Senhor. E aí ele responde, pergunta, né, no versículo 5, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Gente, imagina como foi um grande marco, um grande choque, ele que estava indo lá, matar os seguidores de Jesus, matar todos aqueles que estavam falando que Jesus era o Senhor, matar todos aqueles que estavam falando que Jesus era o Messias enviado e que tinha sido morto pelos judeus, mas que tinha ressuscitado. E ele estava com o maior ódio dessa mensagem. E de repente ele é pego de surpresa por um clarão, ele cai no chão e ele escuta uma voz que ele sabe que é de Deus. E ele fala, quem és tu? E aí Jesus responde, eu sou Jesus a quem tu persegues. Que revelação, quão profunda foi essa revelação para Saulo. E o lindo que a gente pode ver é que por mais ódio que ele sentisse do evangelho, por maior fosse a vontade dele de lutar contra o poder do evangelho, de converter aqueles judeus que estavam se convertendo e ele sabia, de repente ele foi tocado pela revelação do Filho de Deus. Eu quero dizer que apesar de a igreja primitiva viver um avivamento muito claro, né? Uma descida do Espírito Santo que eles não conheciam, e aquilo trouxe grande força, eu quero dizer para vocês que todo aquele que se converte nos dias de hoje também vive uma revelação sobrenatural vinda do Espírito Santo de Deus, que revela Jesus como o Filho de Deus. Isso ainda nos dias de hoje. A gente sabe que a maior parte das pessoas que se converte vai lá, toma uma decisão na hora de um apelo ou quando um amigo está contando a mensagem do Evangelho. Mas a verdade é que o mesmo Espírito Santo que pôde tocar o coração de Paulo e fez com que Cristo se manifestasse naquele momento, né? O plano divino de Deus é o mesmo mover de conversão nos dias de hoje. É isso que a gente tem que buscar na nossa igreja. Não achar que é um argumento humano que convence o coração de alguém, mas quem convence é o Espírito Santo. E quando a gente clama uma igreja com a manifestação do Espírito Santo, nós ainda vemos conversões milagrosas. Se nem Paulo, que odiava o evangelho, foi capaz de parar
o mover de conversão, da manifestação de Cristo, de uma igreja cheia do Espírito Santo, ninguém pode parar a revelação de Deus. E esse foi um marco para a igreja, porque Paulo, que era Saulo, que se tornou, na verdade, Paulo, que o codinome dele se tornou Paulo, quando ele foi para Roma, futuramente, ele ficou conhecido mais como Paulo, ele odiava o evangelho. Mas aqui é um ponto onde ele começa a sua trajetória de maior pregador do evangelho da história, não numericamente, mas ele com certeza foi o maior apóstolo da história da igreja até os dias de hoje. O seu ministério impactou o futuro da igreja cristã e nós ainda colhemos os frutos do trabalho que Paulo fez. E aí então Jesus fala para ele: levanta-te, entra na sua cidade, onde te dirão o que você deve fazer. Todo mundo ficou chocado, aqueles que estavam com Paulo. A Bíblia diz que eles ficaram emudecidos e eles não viam ninguém, não sabiam o que fazer. Saulo, quando ele se levanta, ele não consegue enxergar nada, né? E aí ele ficou por 3 dias sem ver nada, não comeu nada, não bebeu nada. E ele estava então em Damasco, que foi a cidade que os seus companheiros levaram ele. Aí Deus vai falar com um dos seus discípulos, um dos discípulos da igreja primitiva, e fala por meio de uma visão. E nessa visão ele fala: Ananias, vai encontrar um homem chamado Saulo. Você precisa falar com ele. E a Ananias fica morrendo de medo, porque ele sabia a fama de Saulo, o homem que matava os cristãos, o homem que perseguia. E ele fala: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males ele fez para os santos de Jerusalém. Por favor, me libera dessa. Mas é muito lindo o que Deus falou para ele no versículo 5. Vai, porque esse para mim é um instrumento escolhido para levar o nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Gente, Saulo estava disposto a viver e morrer pela sua religião judaica. Ele estava disposto a matar pessoas pela religião judaica. Mas quando Jesus encontra o seu coração, ele diz para Ananias aqui: esse homem, ele para mim é um instrumento escolhido. E é assim que Jesus vê muitos pecadores. Ele olha e vê como aqueles que ainda estão nas trevas, ainda estão na enganação, debaixo de um espírito de engano e de mentira. Mas para Deus, qualquer um pode ser escolhido para ser um instrumento para levar o seu nome. E é lindo como Deus diz: aquele que estava disposto a matar sem piedade os meus discípulos, eu quero ensinar para ele, eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer em meu nome. Então, aquele que fazia os discípulos sofrer seria então o discípulo sofredor. E não só que seria obrigado a sofrer, mas que sofreria por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. E entenderia a importância de estar disposto a sofrer pelo nome de Jesus. Então, Ananias obedece o que Deus fala, vai até Saulo, explica para Saulo todo aquele evangelho que a igreja primitiva estava vivendo. E aí então Saulo recebe o batismo do Espírito Santo de Deus, aquela comprovação na igreja primitiva de que Deus estava derramando sobre ele o selo, a marca dos discípulos de Cristo, né? E aí Saulo começa a fazer parte dessa igreja e começa a pregar em Damasco. Gente, olha que lindo, imagina que poderosa que foi a primeira pregação que saiu da boca do homem que falava: esse evangelho é mentira, esse Jesus, ele não é filho de Deus, isso é uma mentira, a gente precisa acabar com isso. Imagina o poder do momento onde sua boca se abriu e pela primeira vez ele declarou
que Jesus era sim o Filho de Deus. No versículo 22 diz: ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, todo mundo ficou chocado e falava, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente a fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Imagina o choque de todo mundo e imagina a alegria dos discípulos que estavam lá vendo isso acontecer. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. É isso que nós precisamos ainda nos dias de hoje. Discípulos de Cristo ousados, que no momento que se convertem, começam a confundir aqueles que estão no mundo, pensando, mas você não achava isso uma mentira, uma baboseira? De repente você vem e fala, Jesus mudou minha vida, eu tive um encontro com ele, isso é verdade, vocês precisam acreditar. Eu acho que foi uma grande alegria para os discípulos que puderam aos poucos ver essa mudança de Saulo. E pulando para o versículo 31, diz, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Existia uma grande unidade na igreja primitiva, porque eles sabiam que eles só podiam contar uns com os outros. As famílias perseguiam aqueles que se convertiam ao cristianismo. Amigos se tornavam inimigos após a conversão de muitos. Então eles sabiam que a verdadeira família deles estava na igreja. Irmãos e irmãs, a gente precisa lutar por essa unidade. Porque os cristãos dos dias de hoje muitas vezes não encontram nessa igreja a sua família, né? Muitos acreditam ainda que quem eles podem contar são pessoas que estão no seu cotidiano, mas que não têm a mesma fé. E o que o Espírito Santo deseja derramar ainda nos dias de hoje é essa unidade espiritual dentro da Igreja de Cristo, para que todos entendam que eles estão no mesmo propósito, dispostos a lutarem uns pelos outros, a buscarem o benefício um dos outros, sem hipocrisia, sem egoísmo. Então, isso que eu quero instigar vocês a orarem enquanto estiverem lendo o livro de Atos, que aquilo que o Espírito Santo gerou nessa igreja, que possa gerar nas igrejas nos dias de hoje. Um senso de família e de unidade, lutando uns pelos outros. Quando um cai, o outro tem que ir lá levantar, porque somos unidos no mesmo corpo onde Jesus é o cabeça. E essa unidade da igreja, depois foi pregada pelo próprio apóstolo Paulo nas cartas à igreja de Coríntios, na carta à igreja de Romanos, né, à igreja de Roma. Então, busquem isso em Deus. Não só uma vida individual com Cristo, mas essa vida coletiva de irmandade e de comunidade. E o que mais acontecia na igreja primitiva que a gente vê no capítulo 9? Muita cura e muito milagre. Os milagres lá não eram pequenos. Aquilo que Jesus comandou que eles fizessem, orar pelos enfermos, agir debaixo do poder, eles estavam fazendo. Quando Jesus foi ascender, ele fala, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E eles receberam esse poder e eles manifestaram esse poder. Ainda no capítulo 9, nos versículos 32, 33, diz que Pedro estava na cidade de Lida e ele encontrou ali um certo homem chamado Enéas, que estava na cama paralítico há 8 anos. Então Pedro fala para ele, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. Era esse tipo de poder que a igreja primitiva estava vivendo. Esses discípulos, né, Pedro, que era um discípulo muito próximo de Cristo, ele tinha vivenciado o poder do Espírito de Deus sobre Jesus para curar e para efetuar os milagres. E aqui debaixo do poder desse nome e da ordenança que Jesus entregou para eles, Pedro estava
podendo manifestar o mesmo poder na igreja primitiva. No versículo 35 diz: e viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Então, o objetivo do poder de Deus sendo manifesto na igreja primitiva era que as pessoas entendessem a verdade do evangelho e se convertessem ao Senhor. Mais para frente, no versículo 40, aqui conta a história de Dorcas, que era uma mulher que ficava em Jope, que era uma cidade perto, e ela ficou doente e faleceu. Mas Pedro foi chamado e foi até Dorcas, e lá ele chega onde ela está, deitada, já morta, manda todos saírem. No versículo 40 diz: e pondo-se de joelhos orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. E aí Pedro chegou, chamou as viúvas e apresentou-a viva. Isso causou um outro alvoroço maior ainda, e as pessoas se convertiam, e as pessoas criam no evangelho que estava sendo pregado. Hoje, mais de 2000 anos depois da igreja primitiva, nós ainda precisamos buscar a manifestação sobrenatural de Deus no nosso meio. Porque quando existe ceticismo, quando existe incredulidade, o poder de Deus vem para quebrar a razão, vem para quebrar pensamentos que negam esse evangelho. E a gente mostra, então, que a gente não está agindo pelas nossas próprias mãos, que a gente não está pregando algo que a gente acha, mas a gente está pregando um Deus vivo que ainda se manifesta com poder, com curas, com milagres. Nós cremos, nós temos vivido isso na igreja. Pessoas contando testemunhos milagrosos. Recentemente, num culto, nós tivemos testemunhos de pessoas que estavam com um tumor detectado e que foram em apelos de cura e que depois foram fazer exame e os médicos não encontraram esses tumores. Então, nós ainda vivemos isso. E isso não é para a nossa glória, não é para a glória dos líderes, mas é para que o nome de Jesus seja pregado e que as pessoas vejam o poder dele ainda atuando, porque é o nome de Jesus, poder do seu nome que cura. Então eu quero dizer que nós ainda devemos buscar esse poder manifesto na igreja primitiva e que ainda pode ser manifesto nos dias de hoje. Mas eu quero continuar no capítulo 10. Acontece outro marco nas nossas vidas como igreja cristã. A gente tem que olhar essa história e se sentir tocado, que é a história do centurião Cornélio. Então Pedro, nessa vida dele de pregar o evangelho, de viajar, de ir de um lugar para o outro, vive uma experiência poderosa que marca o seu entendimento do sacrifício de Jesus. No capítulo 10 conta a história de um homem que chamava Cornélio. Ele morava em Cesareia e ele era um centurião da corte italiana. Mas ele era piedoso, temente a Deus, com a sua casa, e ele dava muitas esmolas e orava a Deus. E um dia aparece um anjo do Senhor e diz para Cornélio: Cornélio. E ele pergunta: que é, Senhor? E o anjo responde: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. O que você tem que fazer, Cornélio, é enviar mensageiros a Jope para eles falarem com um homem chamado Simão, conhecido como Pedro. Ele está na casa de outro Simão, que é o curtidor. Manda os seus servos até lá e manda chamarem este Pedro. E aí Deus manda o anjo falar com Pedro também, dizendo que era... Não, aí calma. Antes disso, Pedro tem uma visão importantíssima para uma revelação do evangelho e da igreja primitiva. Pedro tá lá cozinhando, estava com fome, tá lá cozinhando, de repente ele vive um êxtase. Ele sai da sua situação natural corpórea e ele tem uma visão. Nessa visão, ele vê descendo como se fosse um lençol sendo segurado pelas pontas.
E nesse lençol tem muitos animais, quadrúpedes, répteis e aves do céu. Aqui eu estou no versículo 12 do capítulo 10. E aí uma voz diz: Pedro, levanta-te, mata e come. A gente sabe que na cultura judaica, por uma direção de Deus mesmo, eles não comiam animais comuns e impuros. Então Pedro responde: Senhor, não vou comer de modo nenhum, porque jamais comi alguma coisa imunda. E pela segunda vez, a voz falou: ao que Deus purificou, não considere comum. E isso aconteceu por 3 vezes, ele falando: eu não vou comer. E o anjo falando: coma, porque o que Deus purificou, você não pode considerar comum. E aí, então, ele fica muito chocado com aquela visão, ele retorna da visão. E, de repente, os homens da parte de Cornélio batem na porta naquela hora. E eu amo o tempo de Deus para as coisas, como Deus encaixa tudo de forma linda. Na hora que ele volta da visão, os homens batem na porta. E aí contam tudo o que aconteceu com Cornélio, que o anjo do Senhor apareceu para ele, que falou o nome de Pedro, que mandou os servos buscarem, e Pedro vai com eles. E aí no versículo 25 do capítulo 10 diz: aconteceu que indo Pedro a entrar, saiu Cornélio ao encontro, isso quando Pedro já chegou lá na casa de Cornélio, e prostrou-lhe aos pés e o adorou. Mas Pedro o levantou dizendo: ergue-te, que eu sou homem, eu também sou homem. E falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Cornélio tinha mandado chamar seus amigos, sua família, todos os próximos dele, porque ele estava ansioso para ver qual era essa mensagem de Deus que esse homem chamado Pedro traria. Falando com ele, entrou e encontrou muitos reunidos ali. Versículo 28. A quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se alguém de outra raça. Mas Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E pergunto, pois, por que razão me chamaste? E Cornélio conta tudo o que aconteceu. E aí, lá no versículo 34, Pedro diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Essa é uma das maiores verdades do Evangelho de Cristo. Deus não faz acepção de pessoas. A mensagem que nós carregamos, que é a mensagem que eles carregavam, é para todo aquele que desejar. Não existe limitação de raça, não existe limitação social, não existe limitação de geração. Todo aquele que deseja conhecer a verdade de Deus, o Evangelho é para eles. E no versículo 35 ele continua: pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Cristo Jesus. Esse é o Senhor de todos. E ali Pedro pregou o evangelho. E eles receberam o Espírito Santo. Eles creram, eles receberam a Jesus como Senhor. O Espírito Santo desceu sobre eles no batismo que é mencionado no livro de Atos. E eles começaram a falar em línguas. E aqui no versículo 44, eu quero que vocês marquem esse versículo 44 do capítulo 10. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos eles, os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ou seja, os judeus que eram circuncidados, que estavam lá com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os que ouviam, falando em línguas e agradecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Gente, esse é o momento da Bíblia onde a revelação que nos interessa foi entregue.
aquela aliança, aquele Deus da aliança que fez aliança com Abraão, o povo judeu, e que enviou o Messias, o seu filho, para pegar a mensagem da salvação, uma mensagem de reconciliação com o Pai, que tinha morrido pelos judeus e que tinha ressuscitado pelos judeus e que os seus discípulos judeus estavam pregando. Nesse momento eles entendem, ele não morreu só por nós, ele morreu por todos. E nós, mais de 2000 anos depois, sabemos que o que ele fez na cruz é por nós. É por todo aquele que crê. Nós fomos incluídos aqui. A gente fica lendo o Velho Testamento e aquelas declarações de amor que Deus faz para o povo judeu, para o povo da promessa. E a gente fala que delícia esse amor de Deus. Aqui Pedro descobre, esse amor não é só pelo judeu. Esse amor é por todo aquele que deseja e abre o seu coração para ele. Todo aquele que crê, todo aquele que quer ser justo perante o Senhor. Não se auto-justifica, mas tem em Cristo a sua justificação. Esse é o momento da virada para nós. Esse é o momento que Pedro fala, caramba, não é só pra gente. Os discípulos falam, não é só para os circuncisos. Então, gente, nós fomos incluídos nesse momento. Na igreja primitiva, eles já estavam falando de nós. Quando eles oravam pela conversão, a partir desse momento, entendendo que era para todas as nações, que era para todos os povos, essa oração chega até nós. A oração que declara a salvação de todos, até a volta de Cristo, dos escolhidos até a volta de Cristo. Essa oração da igreja primitiva ecoa até hoje. E nós ainda somos resposta dessa oração. É muito lindo. E aí, isso acontece, ele fica um tempo ainda com Cornélio, com o povo, e depois ele volta para o seu ministério, pregando o evangelho. Quando ele encontra os judeus que não estavam naquela ocasião, eles chegam e falam, peraí, a gente ouviu falar que você anda se sentando com gentil. Que é isso, Pedro? E aí Pedro começa a explicar para eles, eu preciso contar o que aconteceu. Eu tive uma visão e Deus falou comigo. E ele falou que ele não faz acepção de pessoa. E ele falou que ele não considera impuros os gentios. E no versículo 17, Pedro diz, pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então eu quero dizer para vocês que o primeiro dom que nós recebemos de Cristo ao entrarmos na família cristã, na igreja, é o dom do arrependimento para a vida. Gente, que o Espírito Santo gere um mover desse dom para que as pessoas elas tenham uma conversão genuína, que elas não entrem nas igrejas e gostem desse clube social de pessoas do bem, pessoas da paz. Não é sobre isso o evangelho. O evangelho não é sobre você encontrar uma comunidade que te interesse. Eu quero levar meus filhos lá porque lá eles vão ensinar a não fazer tanta coisa errada. Não é sobre princípios do bem, é sobre conversão de corações, o dom do arrependimento de pecados para receber a justificação de Cristo, para receberem a vida eterna. Esse é o poder do evangelho. É muito mais do que achar que a gente pode ser bonzinho por conta própria, muito mais do que achar que a gente pode fazer o bem, ou uma comunidade que não é tão depravada, uma comunidade que não vive as coisas más do mundo. Não é sobre isso. É sobre um Deus bom que justifica homens maus, homens pecadores. Todos precisam de arrependimento. E é esse arrependimento que faz qualquer ser humano entrar na família de Deus. Saulo era o homem que matava os cristãos. E ele viveu isso. E agora Pedro entende que esse arrependimento não é só para os judeus, mas é para todo o povo. Então que Deus
traga sobre nós esse espírito de arrependimento para a vida que a gente vê no capítulo 11. E eu quero contar para vocês que nesse momento a igreja está crescendo. A igreja está crescendo. Aqui em Atos, a igreja primitiva cresce. E no versículo 26 do capítulo 11 diz, a segunda parte: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Esse termo que a gente usa até hoje começou lá na igreja primitiva. E esse termo carrega uma responsabilidade. E a responsabilidade é: você está usando o nome de um corpo onde Cristo é o cabeça, e você precisa representar muito bem esse corpo. Você precisa representar muito bem esse nome. Os precursores que levavam esse nome de cristãos, eles estavam dispostos a morrer pelo evangelho. Eles sofreram perseguição, eles sofreram prisões, açoites, e eles não estavam lá por benefícios. Não era um evangelho de bem-estar, não era um evangelho de receber glória, mas era um evangelho de glorificar o Cristo que tinha vindo para a salvação, o Messias que tinha vindo para a salvação da humanidade. E eles foram bons representantes desse termo cristão, e eu quero desafiar vocês, que quando a gente lê a respeito dos cristãos no livro de Atos, que a gente veja em cada um deles como exemplos a serem seguidos de pessoas que estavam dispostas a levar esse nome com honra. Nos dias de hoje, muitos se denominam cristãos, e graças a Deus a Igreja de Cristo está crescendo sim. Mas eu quero desafiá-los a entender o poder de carregar um nome cristão. Como onde você estiver, você tem que ser um bom exemplo desse nome no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, entre seus amigos. Que a partir do momento que você for chamado para fazer parte desse corpo, que você seja um exemplo de um cristão que leva as pessoas a Cristo. E a gente pode ver essa perseguição que eu falei no capítulo 12. Então, estou chegando aqui no último capítulo que eu vou estudar com vocês e vou encerrar a nossa live. Pedro é preso por Herodes. Herodes já tinha mandado matar a Tiago. Todo mundo ficou alvoroçado e feliz. Os judeus que não eram cristãos ficaram animados com essa perseguição. E então Herodes manda prender Pedro. Ele sabe que Pedro era um grande líder, então ele manda 4 guardas, com 4 homens cada guarda. Manda ele prender no cárcere, prende ele com algemas e decide entregá-lo ao povo na Páscoa. Mas eu quero encerrar terminando de ler um trecho aqui no capítulo 12, versículo 5, diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentados com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Disse-lhe o anjo: cinde-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhes mais: põe a capa e segue-me. E nessa hora, Pedro não sabe se é verdade ou se ele está tendo uma visão. Só que quando ele sai e é solto, ele entende que aquilo é realidade. Ele vai para a casa de Maria, mãe de João, e estava todo mundo orando lá. Bate na porta. Abre uma criada chamada Rode.
ela fica tão animada ao ver Pedro, porque eles estavam lá dentro orando para Pedro ser solto, que ela fecha a porta na cara dele e volta e fala: gente, Pedro tá lá fora. Todo mundo, deve ser um anjo. Não pode ser. Ela fala: vem ver, pelo amor de Deus. Imagina que engraçado, o Pedro tava lá fora. Ao invés dela pedir para ele entrar, a Bíblia diz que ela não falou para ele entrar, ela só fecha a porta e corre para chamar. Quando todo mundo vai lá fora, eles ficam em choque com o que Deus fez. E eu quero encerrar essa live dizendo: ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição da igreja primitiva não parou a igreja. A perseguição de séculos e séculos após essa primeira igreja. Muitas perseguições aconteceram na história da igreja de Jesus. Mas o inferno não pode parar a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então se levante e não tenha medo. Eles viveram uma das piores perseguições da história da igreja, mas nada pôde pará-los, porque quando os homens juntavam todo o seu poder, as suas prisões, as suas correntes, os seus soldados, se Deus quisesse soltar, ele soltava. E eu quero dizer, o que Deus quiser fazer na sua vida, ele vai fazer. Quando o inimigo se levantar para te parar, para parar o seu propósito, para parar o seu chamado, não tenha medo, porque o inferno não pode prevalecer. Se você hoje está vivendo acorrentado, talvez Deus esteja permitindo um momento de perseguição, porque nesse momento as orações se intensificam. E aqui Pedro preso, as orações se intensificaram a favor dele. E foi nesse momento que Deus mostrou a sua glória. Que Deus faça isso na sua vida e na igreja dos dias de hoje. Senhor, eu quero encerrar essa live declarando que eu sei que o mesmo poder que estava sobre a igreja primitiva ainda está sobre nós. Eu clamo pelo espírito de ousadia, de homens e mulheres sérios que se levantam em prol do evangelho. Eu declaro um evangelho que não é centrado no homem e nos benefícios do homem, mas um evangelho que é centrado na pregação do evangelho que justifica um homem, que traz o dom do arrependimento para a vida e a transformação de um povo que glorifica somente um nome, que é o nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Tira de nós toda a mentira, todo o engano dentro do evangelho, que a gente possa se levantar na seriedade, assim como os apóstolos e os discípulos daquela época. Que Deus abençoe você. Continue nesse propósito da campanha de 7 semanas, continue lendo o livro de Atos, continue aprendendo semana a semana, uma nova forma de disciplina espiritual e ter intimidade com o Espírito Santo. E que em Pentecostes a gente possa celebrar a descida do Espírito Santo sobre a igreja, o Espírito que habita em nós hoje. Que bênção que é termos o Espírito, nós não estamos sozinhos nessa luta, o próprio Deus está em nós. Então que você seja abençoado nesse dia e nessa caminhada, no nome de Jesus. Beijos.